Olá, ó, tema 3, função logarítmica, tá? Nós vamos começar a ver esse agora. Aqui tem uma tabela, tá vendo? Tem uma tabela e tá falando assim, ó. Você já ouviu falar em funções inversas? Em matemática, o termo inverso é usado para indicar que uma desfaz a outra, a ação da outra, no sentido que cada uma desfaz o efeito da outra. Assim, as funções exponenciais e as funções logarítmicas são funções inversas. Para analisar a relação inversa que existe entre elas, complete a tabela abaixo e construa o gráfico de ambas no mesmo plano cartesiano. Então, eu já fiz isso aqui para vocês e vou mostrar aqui como que foi feito, tá bom? Então, tá aqui, ó. Ó, ele faz uma tabela, então ele quer que você complete essa tabela. Nessa tabela nós temos x, o valor de x, 2, 1 e 0,5. Esse 0,5, já que a base é 2, era bom a gente colocar assim, ó, meio, tá vendo? Porque na verdade meio é 2 elevado a menos 1, fica mais fácil de ver, tá? Só que aqui no caso, ó, note que o x está aqui no expoente, ó, função exponencial, ó, o x aqui no expoente. Então ele fez f de 2, então no lugar do x colocou 2 e pôs 2 ao quadrado, 4. 2 a 1, 2. E aqui, ó, o f de x está valendo meio. Eu coloquei aqui, ao invés de pôr 0,5, eu coloquei meio, tá? Por quê? 2 elevado a meio é raiz de 2, certo? Então, lembrando que quando o expoente é fracionário, isso eu já expliquei em outro vídeo, mas quando o expoente é fracionário, a gente põe no radical. O de cima vem dentro, o de baixo vem fora, tá? No caso aqui, como é o 2, seria uma raiz quadrada. Lembrando que a raiz quadrada não precisa colocar. E o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a função, essa g de x, é a inversa de f de x. Porque aqui é uma função logarítmica. Então, note aqui, ó. Na hora que nós temos o log de 2 na base 2, tá vendo que são iguais, ó, 2 e 2? É 1. Por quê? Olha aqui desse dado, ó, 2 elevado a 1, que é 2. Então, como é o inverso, nós estamos achando o logaritmo. Aqui, o logaritmo é o expoente, ó. Então, 2 elevado a 1, que dá 2. Por isso que deu 1 aqui, ó. Depois, ele substituiu para você por 1. Então, ficou o quê? Log de 1 na base 2. Então, 2 elevado a quanto que dá 1? 2 elevado a quanto que dá 1? O jeito é levar a zero, ó, que qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Tô tremendo um pouco, fica ruim para vocês verem, né? E aqui depois, o último, ó, é log de meio na base 2. Então, 2 elevado a quanto que dá meio? Então, tá assim, ó, 2 elevado a menos 1 que dá meio, ó. Eu já completei essa tabela para vocês. E montei aqui. Quando a gente tem uma tabela, nós temos pares ordenados. Então, eu tenho um par ordenado 2 e 4, que aqui não tinha para eu colocar, tá? Eu tenho um par ordenado 1 e 2. Então, é 1 para x, 2 para y, aqui, ó. Coloquei, ó, 1 e 2, ó. 1 e 2 aqui. E eu tenho um par ordenado meio e raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41, por isso que eu pus aqui, tá, ó. Pouquinho entra aqui, ó, é 1,5 aqui, eu pus quase lá, tá vendo, ó? 1,41. Aqui eu pus um outro, mesmo que não tenha aqui, mas se eu continuasse, se eu tiver 2 elevado a menos 1, eu tenho meio. Aí eu coloquei, ó, menos 1,5 só para fazer um gráfico legal, tá vendo, ó? Desenhei o gráfico de f de x. O que acontece? Se você observar, eu também fiz o gráfico de g de x, tá vendo, ó? Uma foi para cima, porque a exponencial aumenta exponencialmente, então ela vai crescendo, tá? E essa foi para baixo. Isso é porque também a base é maior que 1, viu? Se a base fosse entre 0 e 1, ela ia crescer mais esquisita assim, certo? Aqui eu também fiz, ó, par ordenado, ó, o par ordenado desse aqui era qual? Era 2 e 1. Também tem aqui tem, ó. Ó, era 2 e 1, ó. O ponto tá aqui, ó, 2 e 1, ó. Ponto aqui. Depois nós tínhamos um que era 1 e 0. Então aqui, ó, 1 e 0, ó, fica aqui, ó. Na hora que eu passei a caneta ficou ruim, mas 1 e 0 é aqui, tá? Tem que passar aqui direitinho, ó, tá bom?
1 e 0. E a gente tinha um que era meio, e deu o quê? Menos 1. Então, é meio e menos 1 aqui, ó. Meio e menos 1. E aí eu fiz o gráfico, certo? Esse daqui é só para vocês completarem mesmo na apostila, tá bom? E aí o exercício 28, que tá aqui, ó, é só assinalar. Então, vocês vão analisar aqui qual dessas representa uma inverso da outra, tá? Mas aí você tem que ser essa daqui, ó, 10 a 0, então, 10 a x. Então, 10 a x seria o quê? 10 a 1, 10. Aqui seria base 10, quando não tem nada é base 10. Você tem 10 e 10, então logo de, se você substituir aqui, ó, por 1 é 0, certo? E assim por diante. Aí vocês têm que achar qual dessas daqui é a resposta certa, tá bom? 28 eu também vou colocar só para assinalar, ok?